É maluco, bora. É maluco. Angolano luta no metrô de Portugal. Na verdade são dois angolanos, pelo que eu vi nesse vídeo que está a passar aqui. São dois angolanos que entram em grandes brigas, entendeu? Para quem me acompanha lá do outro canal, eu já vim falando diversas vezes. Cara, você tem que respeitar a cultura alheia, entendeu? Você tem que respeitar leis alheias, você tem que respeitar as normas que cada país oferece para os cidadãos que precisam e pretendem ver. Na verdade, não é só vídeo de esse angolano ali que eu vim aqui para reprovar, na verdade, né? Tem vídeo de um monte de angolanos, né? Parece que é uma gangue que migrou, foi diretamente para Portugal e lá dentro eles agora começam a gravar vídeos. Muitos deles desmerecem o que é de Portugal e algumas pessoas também enaltecem, mas de uma forma debochada. Esse do deboche eu achei engraçado até, na verdade, né? Achei engraçado, mas não tá certo. Eu uso certas linguagens que eu não vou poder usar nesse canal aqui, porque dei conta que muitas pessoas que me assistem nesse canal aqui não gostam de palavrões, né? Mas acho que essa vai ser a exceção. Quando você vai para um país, você é obrigado a bater uma bem gostosa para aquela cultura, para aquelas leis. Eu não vou ir para o Brasil e se comportar do mesmo jeito que eu me comporto aqui em certas ocasiões. Por que aqui em Angola você encontra muita gente que não consegue levar a pé da letra o que uma lei diz, o que uma lei obriga? Porque todo e qualquer angolano está acostumado que as leis não funcionam. As leis, quer seja ela boa ou ruim, não funcionam, entendeu? No trânsito a gente passa direto, abrindo uma empresa a gente passa diretamente nas leis fiscais angolanas e muitas das vezes até os próprios servidores públicos também passam o rodo em leis. Então o angolano já tem uma cabeça bem formatada dizendo de que leis não funcionam. Só que o angolano, quando sai aqui de Angola, ele luta muito para sair aqui de Angola. Na verdade, eu tenho meu passaporte para poder sair levou quase um ano. Eu emiti, mas os malucos levaram um ano para me dar o meu próprio passaporte. Não me dão, ficaram com ele quase um ano. E você vê que tem pessoas que lutaram bastante para conseguir um passaporte, lutam bastante para conseguir um tipo de documento que não existe por lei, mas que a imigração pede, e que a família dá um duro danado para mandar o pessoal lá em Portugal, outra parte de Angola, né? Outra parte de África, agora outra parte de África, e que os desgraçados chegam lá e é esse tipo de coisa que fazem, entendeu? Brigas em metrôs, ficam ofendendo as pessoas, andam de noite, em vez de procurar trabalho, insultam as pessoas. Cara, isso é o total de respeito para as pessoas que pretendem migrar, entendeu? Por que eu liguei a câmera para fazer esse vídeo? Eu estou vendo tantos vídeos de pessoas se comportando mal. Inclusive também tem alguns angolanos que estão no Brasil a se comportarem mal. Tanto é que um deles é alguém que eu converso bastante. Já mandei um corretivo para ele. Mandei algumas mensagens para ele dizer, olha, você está no Brasil. O Brasil não é tipo Angola. Entendeu? Que você faz e desfaz. Certas coisas vai passar batido, mas certas coisas não vai passar batido. Então tenta se comportar, seja mais maneiro com as pessoas, entendeu? Tenta dar opiniões reais, não fica inventando história. Isso idem também aqui na questão de Portugal. Eu não tenho nenhum amigo que vive em Portugal, mas eu consigo falar, olha, um parceiro, vocês estão em Portugal, que a primeira coisa que vocês fazem quando alguém vos ofende na rua é lutar, entendeu? É pegar um monte de artes marciais, porque esse maluco deu. deu um batalhão. Não, um batalhão não. Isso aqui. Ah, caralho. Essa aqui é uma queda que. Só dei conta agora que o gajo deu uma artes marciais aí. Bom, vamos lá. Ele deu uma queda braba no outro, entendeu? São dois angolanos, eu consigo ver que são dois angolanos. E tem aquela política mundial, né? Que quando uma nacionalidade, quando um cidadão de uma nacionalidade diferente vai fazer qualquer coisa em países, por exemplo, lá nas Américas, todo mundo acontece isso. A mídia não fala fulano de tal do país X, não. Os brasileiros... Esse maluco lutou. Esse maluco lutou. Quer dizer que todo mundo que vai levar a culpa é angolano. Quer dizer que todo angolano brigou no metrô, entendeu? Ali não vem angolano fulano de tal, não. Os angolanos lutam em Portugal. Isso acaba minando o campo de outros cidadãos angolanos que são do bem, que pretendem trabalhar em Portugal. Tá minando o campo, entendeu, rapaz? Tá minando o campo. Porque vão taxar assim em angolano. Os angolanos, entendeu? Os angolanos. Por que eu estou a falar isso? Saiu recentemente certas matérias nos jornais portugueses, jornais brasileiros, na CNN do Reino Unido. Você vê que as matérias que falavam sobre os imigrantes, em vez de falar os imigrantes, não, falavam os imigrantes brasileiros. Mesmo até jornais que passavam na TV brasileira,
era os brasileiros não estamos muito bem instruídos, principalmente quando a gente está a falar sobre ir em países diferentes do nosso. Angola é um país que as leis não se fazem sentir. Muitas das leis não se fazem sentir. Basicamente aqui em Angola você vê que a lei se faz sentir quando o governo é que está contra você. Aí você vai falar que, olha, isso está na lei, eu fiz isso, então vou sofrer isso. Mas quando é a favor de um jovem, a favor de um cidadão, de um empresário, as leis não funcionam. E por mais que funcionam, o povo angolano não é formatado para obedecer e cumprir as leis. E quando você sai de um país, por exemplo Angola, vai visitar um país lá na Europa, lá nas Américas, leva em consideração que você deve conhecer primeiramente onde você está a sair. Olha, eu estou a sair de um país desorganizado. Eu estou a sair de um país que muitas leis não funcionam. Eu estou a sair de um país que, na maior parte das vezes, se você faz uma denúncia, não acontece nada. Agora, para onde é que você vai? Eu vou para a Europa, eu vou para as Américas. Como é que lá funciona? É tua obrigação você recolher um monte de informação, deixar tudo à vista, saber pelo menos o básico e depois imigrar. Nós angolanos perdemos muito mais tempo em saber os documentos que precisamos para poder imigrar, os documentos que precisamos para poder criar documentos, que é para criar documentos, é uma pilha de documentos que a gente tem que criar para poder dar os nossos próprios vistos, do que saber exatamente como é que as coisas lá funcionam. Em Portugal funciona como? As coisas lá funcionam como em Portugal? Cara, eu vou no Brasil. Qual é o melhor estado para viver? Entendeu? Houve angolanos que foram para o Brasil. Muitos desses angolanos que foram para o Brasil, tem moçambicanos também, acabaram vivendo aonde? São Paulo e Rio de Janeiro. Mais tarde começaram a ver que a vida estava muito dura. Começaram a lamentar na internet. Eu não vou expor aqui quem são esses angolanos e moçambicanos. Começaram a expor no TikTok, sabe? Começaram a falar um besterol sobre o Brasil lá no TikTok. Não, o Brasil a vida é cara, não sei lá o que, nananã. Eu falei, meu parceiro, vocês estão em que região? São Paulo. Oh, estão em São Paulo. Ah, interessante. Se pesquisasses um pouco mais, saberias que existem estados no Brasil que a vida é muito mais barata. Por que não pesquisa? A preguiça, entendeu? A preguiça, aquela coisa de se achar que eu já sou superior. Angolano tem um complexo de superioridade de saber que já sabe de tudo. Vai num país, não quer investigar. Tem até angolanos que vão para a Namíbia e acabam desistindo porque não acabaram investigando. Muitos angolanos imigram para as Américas, imigram para a Europa, sem pelo menos investigar exatamente onde estão se meter, em que causa eles estão se meter. As leis em países como, por exemplo, Portugal, muitas das leis funcionam. E a maior parte das vezes você deve fazer denúncias. Se você fazer denúncias, talvez as coisas podem andar sim. E claramente também, eu não vou estar a isentar aqui certos tipos de situações. Existe aquele momento que a pessoa não consegue se concentrar. A única solução é lutar, a única solução é meter para fora, sabe? Mas, cara, se você falar assim, olha, poxa, tô a ser provocado, mas devo manter a calma, sabe? Às vezes é difícil manter a calma, principalmente para aqueles que já saíram aqui de Angola, eram confusionistas, mas depois se concentraram, conseguiram imigrar. Sabe, parece que o espírito confucionista dele volta no corpo, né? Fica parecendo um espírito maligno que lhe possui. As coisas vão ladeira abaixo a cada imigração. No mundo existe uma lei muito clara, não que esteja escrita, mas é uma lei de convivência. Se você não consegue bater uma bem gostosa para aquela sociedade onde você foi se entregar, se você não consegue seguir os paradigmas da Europa, cara, sai daí. Isso aqui. Sai daí, sai da Europa. Volta aqui para a África. Volta aqui para a África. Desculpa novamente o linguajar, vou repetir. Quando você sai de um país para o outro, quando você sai do teu próprio país, vai num país alheio, você é obrigado a cumprir, entendeu? Não, sei lá que não és obrigado. És obrigado, meu parceiro. Você é obrigado a cumprir toda e qualquer lei ou regras de convivência que aquela região obriga. Você deve conhecer um pouco da cultura, você deve conhecer como é que o povo lá vive. Você deve conhecer pelo menos o básico dos básicos para você ter uma boa vivência com os nativos lá, porque desse jeito se incomoda. Tem um monte de gente que fica falando, não, os portugueses agora estão a pagar a multa, não sei lá o que. Olha, meus irmãos, não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer que em Portugal, além dos portugueses, a maioria são brasileiros, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, santominhos. Se a gente desdenhar um lugar que recebe nossos irmãos, por mais que muitas das vezes em péssimos estados, né? Mas recebe nossos irmãos, cara, nós não estamos a ser melhor que eles. Porque querendo ou não, Portugal mudou a vida de muita gente, tanto brasileiro,
que foram lá procurar trabalho, nem todos, alguns foram lá procurar trabalho, conseguiram um bom emprego, conseguiram arranjar uma sustentabilidade fixa e tá bom. Tem muitos angolanos que conseguem ajudar a família porque trabalham em Portugal. Eu estou a falar aqui, devemos alguma coisa em Portugal? Não devemos alguma coisa em Portugal, mas devemos levar em consideração que muitas famílias estão de pé graças aos trabalhos que são implementados lá. Se a gente vandalizar um lugar que tem ajudado algumas pessoas, cara, nós não estamos a ser melhor que ninguém assim, não estamos a ser melhor que ninguém. Quando você vai para um país, quando você vai para um determinado país, leve em consideração que você deve sim bater uma bem gostosa. Eu vou trazer mais vídeos aqui, falando sobre essa situação dos angolanos que estão a tentar criar um tipo de círculo de vandalismo lá dentro de Portugal. E outro assunto também que vamos conversar no próximo vídeo é sobre angolanos que ficam reclamando sobre trabalho na Europa, sabe? Esses aí, na minha opinião, são os piores. São os piores, sim, entendeu? São os piores. Ficam reclamando sobre trabalho na Europa. Cara, não vai. Não vai. Investiga mais, não vai. Então não vai. Não vai. Puta que pariu. Não é trabalho que você queria, então vai trabalhar na pedreira. Vai trabalhar na pedreira, 12 horas por dia. Vai trabalhar na pedreira. Tem um brasileiro que me disse que isso é trabalho escravo, né? Escravização moderna. Cara, isso é complicado. Mas é isso aí, cara. O intuito desse vídeo aqui foi isso, alertar sobre a vandalização que os angolanos estão a fazer. Eu não gostaria que essa vandalização os angolanos fizessem, quer seja no Brasil, quer seja em qualquer parte do mundo, porque querendo ou não suja a imagem dos angolanos. Venho vos dizendo aqui que muitos angolanos têm esse complexo de superioridade, gostam de lutar, são confusionistas, mas digo já, não são todos. Os angolanos são muito gente boa e gostam de evitar muitas situações. Angolanos que não evitam situações são aqueles angolanos que já eram vândalos dentro do nosso próprio país. Já eram vândalos, já faziam, desfaziam, já mexiam com coisas erradas, mas surgiu a oportunidade de emigrar para a Europa. Cara, isso basicamente diz respeito a tudo e qualquer esforço que outros angolanos estão a fazer para poder subir. Diz respeito ao esforço que os angolanos estão a tentar dar uma boa imagem na população. São tipo brasileiros que vão fazer vandalismo lá em Portugal, vão fazer vandalismo na Europa, estão a sujar o país todo. Porque quando um cidadão de um certo país, vou repetindo aqui, né, comete algum tipo de infração, cara, é o país todo que é taxado. Bem recentemente eu vi noticiários que dizia que brasileiros estão a proliferar a Europa com transporte de drogas legais, não sei o que, não. Eu fui investigar, afinal era um brasileiro que se juntou com um monte de europeu. Por isso que devemos ter cuidado. Nós somos a imagem dos nossos próprios países. Nós somos a imagem da nossa própria sociedade. Entendeu? Tudo que a gente faz fora da nossa sociedade reflete no nosso povo que a gente deixou atrás. Reflete no nosso país. Então, devemos ter mais atenção. Cara, eu fiquei um bocado incomodado com aquela matéria. Por isso que eu fui atrás e falei, não, como é que vão falar brasileiro? Fui lá investigar. Era uma quadrilha que estava cheia de europeus. Era um crime organizado, desculpa, quadrilha não, um crime organizado. Que estava cheio de europeus. Mas só tinha lá um brasileiro, que esse brasileiro, na verdade, é que foi encontrado morto, só. Descobriram que ele transportava droga, não sei lá o quê. Mas ele pertencia a uma determinada quadrilha. Desculpa, quadrilha não. Crime organizado. Tudo que a gente faz fora do nosso próprio país reflete a imagem que o nosso país deixa para uma sociedade. Então, devemos levar em consideração que sempre que a gente vai para um país que tenha costumes diferentes, a sociedade é diferente, leis diferentes, nós devemos levar em consideração que a partir do momento que a gente pisa lá, a gente agora está a representar o país. Caraca, esse vídeo foi muito reflexivo, né? Esse vídeo era para ser mais uma chamada de atenção, na verdade, e mais uma passada de informação aqui para o meu povo que está a assistir aqui no canal 41. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Eu, para todos os efeitos, para quem está aqui de paraquedas, eu não sou imigrante. Eu não sou imigrante. Eu sou angolano que reside em Angola, mas que está sempre atenado com todas as informações que ocorrem na diáspora. Fica aí o apelo, né? Para você que é brasileiro, para você que é angolano, para você que é santomini, para você que é moçambicano, saiba, você está a representar um país fora do teu próprio país, falou? É isso aí. Nos vemos na próxima. Inscreva no canal, ative a notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Las Vidania.